Então, bom dia, meu nome é Fernanda e a aula de hoje vai ser sobre a anemia ferropriva. Então, quando a gente fala em anemia, é importante a gente ter em mente que a anemia é consequência de uma causa base. Então, ela não é a doença em si, ela é representativa de uma causa em que foi estabelecida a anemia. No caso da anemia ferropriva, ela ocorre então por deficiência de ferro. A causa é a deficiência de ferro. E a deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia. E o que ocorre então? O ferro é essencial para a síntese de hemoglobina. Então, se eu tenho deficiência, o indivíduo tem deficiência de ferro, então vai ter uma falta de síntese de hemoglobina. E então, vamos lembrar como que é a molécula da hemoglobina. A hemoglobina, então, ela está dentro da hemácia, ela é uma proteína globular, contém duas cadeias polipeptídicas alfa e duas cadeias polipeptídicas beta, com o grupo M no interior dessa globina, e nesse grupo M tem a molécula de ferro. Então, a formação da hemoglobina é importante porque ela é responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. E essa molécula de ferro presente nesse grupo M, ele então vai fazer com que essa hemoglobina carregue o oxigênio pelo organismo. Então, o ferro é essencial para a hematopoiese, ou seja, para a formação de hemácias. Então, existem células precursoras que irão então se diferenciar até a formação dos eritrócitos. No caso da eritropoiese, a célula precursora, o proeritroblasto, ele então irá se dividir, formando células menores, que então com núcleo menor e com concentração maior de hemoglobina no seu desenvolvimento, gerando então os reticulócitos. Os reticulócitos, eles têm no seu interior, que podem ser vistos por esses pontinhos azulados no interior dos reticulócitos, são RNA ribossômicos que são capazes de sintetizar hemoglobina, então formando para a geração das hemácias maduras. E na privação do ferro, o que ocorre então? Esse processo da eritropoiese, ele é prejudicado. Então, existe na anemia ferropriva diminuição da porcentagem de reticulócitos, com porcentagem menor que 2,5%, e também vai levar a menor concentração de hemoglobina. No caso, para mulheres, menor que 12 gramas por decilitro, e nos homens, com menor que 12 gramas por decilitro. E aí, quando a gente encontra esses valores no hemograma, significa então uma presença de anemia. Então, depois que se vê então nesse hemograma essa diminuição da hemoglobina, tem que saber qual que é a causa, né? Então, quando tem as hemácias já maduras, as hemácias com as moléculas de hemoglobina no seu interior, então elas vão captar o oxigênio dos pulmões e carregar esse oxigênio para os tecidos e por todos os locais que o corpo precisa desse oxigênio. Então, sabendo disso, o metabolismo, a gente precisa saber um pouco do metabolismo do ferro. O ferro, então, é um componente essencial na síntese da hemoglobina e da mioglobina. A mioglobina, ela está presente no músculo e o ferro participa de muitas reações na cadeia respiratória, na síntese de DNA e de várias reações fisiológicas importantes no nosso organismo. A quantidade total de ferro no indivíduo adulto é cerca de 4 gramas.
E esse estoque de ferro ele é distribuído então entre hemoglobina, ferritina e os outros processos essenciais no organismo, sendo que essa concentração de ferro, estoque de ferro é menor nas mulheres. Então, como que ocorre então e da onde vem esse ferro, já que o nosso organismo não produz o ferro, né? Ele vem da alimentação, de alimentos vegetais ou alimentos animais, e nos alimentos onde o ferro está na forma férrica, ele tem menor absorção, ele é de difícil absorção, em pH maior que 3. A forma mais fácil de ser absorvida é a forma ferrosa. Ela é mais solúvel, que mesmo em pH 7, 8, ela é melhor absorvida no duodeno, porque o ferro ele é absorvido no intestino, no duodeno. Então, para que ocorra então essa transformação do ferro-ferro para o ferro ferroso, é necessário então um pH ácido. Então, por isso que, por exemplo, nos pacientes aclorídricos, aqueles que têm pouca produção de ácido clorídrico no estômago, a absorção do ferro vai ser menor. Então, nos alimentos vegetais, a gente tem a presença existe a presença da forma férrica, e por isso esse tipo de ferro em alimentos vegetais, ele tem menor absorção, então de 1 a 7% desse ferro absorvido por meio de alimentos vegetais. E nos alimentos animais, o ferro é do tipo hêmico, né, presente, por exemplo, na carne, e ele é melhor absorvido. Então, nos alimentos animais, onde tem a presença, com a presença do ferro, essa quantidade de ferro presente nesse alimento, então tem de 10 a 20% de absorção. Então, nos alimentos animais, o ferro é melhor absorvido. Então, falando um pouquinho, da via de absorção do ferro. Então, o ferro alimentar, que é proveniente tanto do alimento vegetal, que é o ferro não hêmico, quanto do ferro proveniente do alimento animal, eles serão absorvidos pelos enterócitos. Eles são absorvidos, então, o ferro M, ele é absorvido pelo transportador de ferro M, presente nos enterócitos. Então, ele vai ser internalizado e ele pode, uma parte, ser utilizada para estoque, então ele vai ficar na forma de ferritina, e a outra parte, então, pode ser transportada para o plasma, por meio da ferroportina. E aí, então, esse ferro vai ser ligado à transferrina plasmática, que então levará o ferro até a medula óssea para os proeritroblastos, então, assim, para ocorrer a eritropoiese. No caso do ferro não M, que é aquele proveniente da alimentação vegetal, ele tem que, antes de ser internalizado para o eritrócito, ele tem que sofrer uma modificação da forma férrica para a forma ferrosa, e aí para ele poder ser internalizado. E também sofrer o mesmo caminho que o ferro que veio do alimento animal, que é ou ele ser utilizado para estoque na forma de ferritina, ou ser transportado para o plasma e ser carreado para a medula óssea. Como ocorre a perda de ferro pelo organismo? Pela descamação do epitélio intestinal. Então, não existe um processo fisiológico para a excreção ou para a eliminação do ferro. Ela ocorre porque na eliminação das fezes existe então a descamação do intestino, levando então essas células que tem dentro delas o estoque de ferro. Então, por aí, né, é a perda do ferro pela descamação. Então, os níveis de ferro no plasma, eles vão então dar sinais para o fígado para a produção da epsidina, maior ou menor produção da epsidina. E o que é essa epsidina? A epsidina é um hormônio produzido então pelo fígado,
que ela regula a liberação e a absorção do ferro. Na verdade, ela regula negativamente, porque ela interage com essa ferroportina, que é o caminho por onde o ferro sai das células ou é liberado das células, e também interagem com esse receptor aqui, o DMT1, que é responsável pela absorção do ferro. Então, a epsidina, ela bloqueia esses caminhos, tanto de absorção quanto de liberação do ferro. Então, é uma regulação sistêmica que a epsidina faz, né, para o controle do metabolismo do ferro. Então, quando eu tenho uma quantidade ou sobrecarga de ferro aumentada, o fígado vai receber sinais para produzir epsidina, para diminuir a absorção, por exemplo. Quando tem uma infecção, produção de citocinas inflamatórias, eu tenho a regulação da epsidina pelo fígado, aumentando então os níveis de epsidina e diminuindo então a liberação do ferro pelos macrófagos. Quando tem um estado de hipóxia, diminuição da oxigenação ou eritropoese ineficaz, existe então uma menor liberação de epsidina, um bloqueio da epsidina, para que então o organismo tenha maior absorção e liberação dos estoques do ferro, para então ocorrer os processos fisiológicos necessários. Então, a epsidina tem a ação de controle do metabolismo do ferro, com regulação negativa da liberação e absorção do ferro dos enterócitos e macrófagos para o sangue. A necessidade de absorção do ferro para homem e para mulher difere um pouquinho. No homem é de 0,5 a 1 miligrama por dia e na mulher de 1,4 miligramas por dia. A compensação da absorção do ferro devido às perdas por descamação, ela pode chegar a uma capacidade máxima, principalmente na gravidez, na adolescência. Então, essa compensação tem que ser maior, né, com relação à perda e ganho. Na mulher, também nas mulheres em período menstrual, porque ela tem uma perda maior de ferro. Então, uma proteína super importante para transporte do ferro para a eritropoiese, então é a transferrina, e outras proteínas, como eu falei, como os receptores, né, o DMT1, como a ferroportina, que são essenciais para a absorção, para essa absorção do ferro, e a transferrina para transportar o ferro para os locais onde é necessário, né? E as outras proteínas para transportar o ferro para dentro das células intestinais, que são também, no caso, também os receptores da transferrina. Então, quase todas as células possuem um receptor para a transferrina. A transferrina, então, saturada, ou seja, a transferrina, ela é capaz de se ligar a duas moléculas de ferro. Quando ela não está ligada à molécula de ferro, ela é chamada de apotransferrina. Então, quando ela está saturada, então existe uma diminuição da absorção, ou seja, significa que tem ferro suficiente no organismo, né, para a regulação dos processos fisiológicos. Quando a transferrina está sem o ferro ligado, então ocorre o aumento da absorção, porque existe uma necessidade de ferro então, no organismo. Então, aqui só para salientar, o ferro absorvido diariamente pelo organismo, então 75% vai para os eventos da eritropoiese ou estão estocados pela hemoglobina. De 10 a 20% está em estoque como ferritina, né, dentro dos macrófagos, e de 5 a 15% está participando de outros processos. E então ocorre também a perda diária do ferro pela descamação do epitélio intestinal. E quais são os fatores, então, que interferem no aumento ou na diminuição da absorção do ferro?
Como eu destaquei anteriormente, a secreção gástrica, por exemplo, os pacientes aclorídicos absorvem menos o ferro, porque esse pH menos ácido ou mais básico, ele não propicia a absorção ótima do ferro. Então, principalmente quando o ferro é administrado na forma férrica, ou seja, de alimentos provenientes de vegetais. Então, o que também pode interferir na absorção do ferro é a forma do ferro apresentada, né? O ferro ênico, no caso daqueles presentes na alimentação animal, ele é mais facilmente absorvido. E a vitamina C, por exemplo, é um interferente na absorção, mas para boa absorção, porque ele forma complexos com o ferro férrico, reduzindo para o ferro ferroso, que é a forma ideal para se absorver o ferro. As formas de armazenamento do ferro, então, é a ferritina, que é aquela presente nos heterócitos e nos macrófagos, que não são liberadas para o plasma, então eles ficam em forma de ferritina. Ele é mais hidrossolúvel, mais fácil de ser liberado. Também tem a forma de estoque do ferro por hemosiderina, é mais insolúvel. E os locais, então, de estoque dessas duas formas, nos macrófagos, no fígado, no baço, na medula óssea, nos hepatócitos, no músculo, na mucosa do trato gastrointestinal e no plasma também. Então, a anemia ferropriva, ela é uma causa, então, da diminuição de ferro no organismo, que leva à diminuição, então, na taxa de hemoglobina. E existe uma maior incidência de anemia ferropriva nas mulheres, porque ela tem uma reserva menor e uma perda maior de ferro. As causas podem ser da deficiência do ferro, pelo aumento da necessidade, por exemplo, nas gestações, pelo excesso de perda por hemorragias, por verminoses, pela menstruação, pelo uso indiscriminado de medicamento, que pode levar então ao dano da medula óssea, para fazer eritropoese, e uma dieta deficiente do ferro. E entre as causas mais frequentes da anemia por ferro é a perda do ferro. Só que a instalação da anemia é lenta e progressiva. Para ela ocorrer, tem que ter então uma perda de todo o estoque do organismo de ferro existente. Então, como que ocorrem então, esses estágios até o estabelecimento da anemia? Então, precisa ter uma depressão dos estoques de ferro na medula óssea, uma depressão dos estoques de ferro no macrófago, diminuição da ferritina, aumento da transferrina livre, ou seja, eu não tenho as duas moléculas de ferro ligadas na transferrina, baixa da ferritina e do ferro livre no plasma, ausência de sideroblastos na medula óssea, ou seja, são células com acúmulo do ferro na medula óssea. E aí, então, depois de toda essa perda do estoque no organismo, então se estabelece a microcitose, que são são hemácias pequenas e hipocrômicas. Hipocrômicas que são pálidas. Como ela não tem a molécula de hemoglobina, que dá a cor avermelhada, aquela cor rosada para a hemácia, então ela vai ficar pálida, por diminuição da síntese da hemoglobina. O quadro clínico. Como a hemoglobina é importante, então, para carrear o oxigênio, liberar o oxigênio para todas as regiões do organismo, se eu tenho uma diminuição da hemoglobina, eu vou ter fadiga, eu vou ter tontura, eu vou ter fraquezas, né? E nos casos assim mais graves, a glossite atrófica, falta de apetite. E como então é avaliada essa anemia com diagnóstico laboratorial? Essa anemia é avaliada por um hemograma, pela parte do eritrograma, mais especificamente. Então,
se baseia no estudo da cera vermelha do sangue. Então, vamos ver os índices hematimétricos mais importantes, que é concentração de hemácia, o hematócrito, as hemoglobinas, vamos estar com a concentração da hemoglobina, o VCM, o HCM, o CHCM e o RTW. Então, no caso da anemia ferropriva, a hemoglobina vai estar diminuída, o hematócrito diminuído, ou pode ter um número normal de hemácias ou diminuído, dependendo do caso ser mais grave, né, ou não. Então, no eritrograma, nós vamos ter, então, contagem de eritrócitos, que mede o número de hemácias em volume de sangue, a dosagem da hemoglobina, que é a quantidade de hemoglobina no volume de sangue, o hematócrito, que é o volume percentual de hemácias, então, qual a porcentagem? De 100%, quanto de hemácias eu tenho nesse volume de sangue? O volume corpuscular médio, que indica na observação do tamanho das hemácias e no diagnóstico da anemia, se ela é macro ou se ela é microcítica. O HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, que é o peso da hemoglobina na hemácia. E a concentração da hemoglobina corpuscular média, que é o CHCM, é a concentração da hemoglobina dentro de uma hemácia. Então, o RDW também é um indicativo que a gente pode avaliar para anemia ferropriva, que avalia a amplitude da superfície dos eritrócitos. Quanto esses eritrócitos estão de diferentes formas no plasma. No sangue. Então, ele avalia a diferença de tamanho das hemácias. Então, na anemia ferropriva, o que a gente vai encontrar, então, no hemograma? As características morfológicas da célula de microcitose e hipocromia, ou seja, célula pequena e célula com pouca hemoglobina, então uma célula pálida. A anisocitose é frequente, diferentes formas da hemácia. Então, eu vou ter um VCM menor do que 80 e um HCM menor que 27 picogramas. Então, o VCM é o que me fala que é uma anemia microcítica e o HCM vai me falar que é uma anemia hipocrômica. Também, para caracterizar melhor, né, essa anemia, é a dosagem de ferro sérica, que vai estar baixa, a saturação da transferrina baixa, ferritina baixa e a capacidade de ligação do ferro aumentada. Porque a gente não vai ter ferro para se ligar para a transferrina, então eu vou ter uma capacidade maior de ligação do ferro dessa transferrina. Então, por fim, para que seja, então, tratado esses pacientes com anemia, é preciso, então, eliminar as causas responsáveis. Ou por hemorragia, se o paciente está tendo hemorragia, ou uma verminose, então é preciso tratar a causa para que, então, esse estoque de ferro, para que essa anemia suma, né? Então, tem que ter a reposição do ferro, preferencialmente pela via oral, e o tratamento deve ser mantido de 3 a 6 meses até a reposição de todas aquelas reservas de ferro que eu falei, na medula óssea, nos macrófagos e nos enterócitos. Então, era isso que eu tinha para falar sobre a anemia ferropriva. Obrigada pela atenção e, com qualquer dúvida, podem perguntar, que eu estou disponível para responder por e-mail também.